Outra questão importante que envolve a intimação das testemunhas é o que trata o artigo 454. Esse artigo arrola uma série de autoridades que têm um atributo. Elas possuem uma prerrogativa de serem ouvidas onde elas entenderem, no horário que elas entenderem, na data que elas entenderem e no local que elas entenderem. Portanto, o artigo 454 arrola quais seriam essas pessoas que, quando arroladas como testemunha, têm esse atributo de pretender-se ouvidas no dia, na hora e no local que queira. São elas: o presidente e o vice-presidente da República, os ministros de Estado, os ministros dos tribunais superiores, o PGR, os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, o advogado-geral da União, o procurador-geral do Estado, o procurador-geral do município, defensor público-geral federal, defensor público-geral do Estado, senadores, deputados federais, governadores de estados, prefeito, deputados estaduais e distritais, desembargadores dos tribunais de justiça e dos TRFs, o procurador-geral de justiça dos estados e o embaixador de país estrangeiro, desde que haja reciprocidade, ou seja, desde que exista essa mesma regra nesse país estrangeiro. Portanto, há um rol de autoridades que, por algum motivo, a lei pretendeu dar a eles um atributo. Qual é? Eles têm essa prerrogativa de dizer quando e onde serão ouvidos. Só não acontecerá isso se passado, e aí diz o parágrafo 2º, se passado um mês da carta do ofício enviado pelo juiz para que eles informassem quando então desejariam e onde desejariam ser ouvidos, se passado um mês sem nenhum retorno dessa autoridade, o juiz então designará data e a sede do juízo, ou seja, a bola está com a autoridade para ela indicar a data e o local onde quer ser ouvida. Se passado um mês dessa intimação ela não responder, o que portanto parece uma malícia dela, o juiz então designará por ele próprio como se não fosse mais uma autoridade, fosse uma pessoa qualquer. Então vejam que há um tratamento diferenciado, mas de qualquer modo esse tratamento diferenciado se justifica pelas autoridades a que se referem, mas há sempre uma válvula de escape. Outra coisa, quando a intimação for para uma pessoa que não seja essa autoridade, mas exerça um cargo público, a intimação deverá ser feita pelo juízo, porque ela se dá através de ofício. Ou seja, se for um policial militar, por exemplo, que seja indicado, arrolado como testemunha, ou mesmo um servidor público civil, isso está no 455, parágrafo 4º, inciso 3º, 155, parágrafo 4º, inciso 3º, aí necessariamente, em sendo a testemunha arrolada um servidor público militar ou civil, aí não cabe mais ao advogado intimá-la. O advogado deve arrolar a testemunha, indicar sua condição de servidor público e, portanto, requerer ao juiz que expeça ofício para a autoridade hierarquicamente superior a esse servidor que você quer ser ouvido. Portanto, vamos imaginar, se você quiser ouvir um soldado da PM, você tem que requerer ao juízo que expeça ofício para o comandante do batalhão a que está vinculado esse policial soldado, para que esse comandante superior da testemunha designe como função dela comparecer àquela audiência naquela data. Ok? Durante a audiência, como é que se dará a efetivação da oitiva da testemunha? Portanto, as testemunhas entrarão na sala uma a uma, primeiro as testemunhas do autor, que serão ouvidas uma a uma, e depois as testemunhas do réu. Portanto, a ideia é que se siga um roteiro. Esgotam-se todas as testemunhas do autor, para então se iniciar o depoimento das testemunhas do réu. Esta regra, como regra, não deve ser desfeita, ou seja, deve-se esgotar os testemunhos do réu, do autor, para só depois iniciar o testemunho do réu. Isso só não vai dar certo quando a testemunha tiver que ser ouvida antecipadamente por periculo in mora, ou seja, ela vai viajar para um lugar que não volta mais, ou ela está muito doente, corre o risco de morrer. Portanto, se a testemunha for ouvida antecipadamente à audiência de instrução, aí então quebra-se essa regra. Ou seja, eu posso ouvir antecipadamente uma testemunha do réu, mesmo sendo do réu, sem ouvir ainda nenhuma testemunha do autor, em razão do periculo in mora, da possibilidade de perda desse testemunho. Então a gente pode fazer esse tipo de fuga da regra geral. Voltamos em seguida.